Bom, a gente fala agora sobre a reforma tributária, tão necessária, bem vista no país, mas especialistas ainda apontam falhas na proposta defendida pelo governo, principalmente a que foi enviada ao Congresso na semana passada. Para falar mais sobre esse tema, nos atende o economista Bernardo Api, que é autor de uma das ideias analisadas pelos deputados e senadores, uma das ideias já em tramitação no Congresso Nacional. Então, Bernardo Api, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Muito bom rever o senhor. Obrigado. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom estar com vocês aqui de novo. Bom, o senhor é autor da proposta que foi capitaneada pelo deputado Baleia Rossi, que tramitou já por algum tempo no Congresso Nacional, mas o governo resolveu fazer o fatiamento da reforma. Na semana passada enviou uma proposta falando sobre o imposto de renda. Eu pergunto, da forma como o Congresso está discutindo esse tema, o Brasil nesse ano vai ter uma reforma tributária ou não na avaliação do senhor? Bom, o que vai acontecer no Congresso eu não sei. O que eu sei é que se a gente fizer a reforma apenas da forma como o governo federal está propondo, são dois temas que nós estamos discutindo hoje no Congresso. Um é a reforma do imposto de renda, que o governo mandou na sexta-feira passada para o Congresso, e a outra é a reforma dos tributos sobre o consumo, que são 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal. Nos tributos sobre o consumo, o governo tem um projeto que faz uma reforma, uma mudança só do PIS e COFINS. O que eu sei é que se for aprovada só essa mudança do PIS e COFINS, os efeitos positivos sobre o crescimento são muito pequenos. O grosso dos efeitos dependeria de uma reforma do ICMS e do ISS, que são dos estados e municípios. E sei também que essa reforma do imposto de renda que o governo mandou a semana passada tem muitos problemas que acabam tendo efeito negativo para o crescimento de longo prazo do país. Doutor Bernardo Api, agora a pergunta chegando com Diogo Schelp. Diogo. Bom dia, doutor. Considerando a discussão que está sendo feita atualmente no Congresso, as propostas que estão sendo discutidas lá, qual é a perspectiva de redução da carga tributária para a população, para a pessoa física? A reforma da tributação do consumo, tanto a do governo do PIS/COFINS quanto a reforma mais ampla, que vinha sendo discutida pelo Congresso, incluindo ICMS e ISS, em princípio, ela não teria efeito sobre a carga tributária total, mas teria uma mudança, uma redistribuição entre setores que é inevitável num tipo de reforma como essa. No caso da reforma ampla da PEC 45, isso certamente aconteceria, porque a própria reforma garante que mantém a carga tributária. No caso da reforma do governo, ele tinha mandado com uma alíquota muito alta, de 12%, que certamente levaria a um aumento de carga tributária. Agora, com relação à reforma do imposto de renda, o efeito vai ser muito diferenciado. Tem um efeito de redução de tributação por conta da correção da tabela do imposto de renda da pessoa física, mas para muitas pessoas ele é compensado, eu não sei se eliminado, mas certamente reduzido pelo fato de que o governo agora está limitando aquele desconto simplificado de 20%, quando você calcula o seu imposto de renda de pessoa física, e, portanto, para essas pessoas é difícil no geral, elas devem ter uma pequena redução de tributação. Não é uma redução muito importante, mas deve ter uma pequena redução de tributação. Aí tem as mudanças do imposto de renda das pessoas jurídicas. E aqui os efeitos são muitos. Por exemplo, para uma pessoa que é um profissional liberal, que a gente chama um PJ, que atua como sócio de uma empresa, por exemplo, do lucro presumido, vai ter até uma redução de tributação, que para mim é um erro, porque ele já paga muito menos imposto do que um empregado formal que ganha 20 mil reais. Então, hoje, uma pessoa que é sócio de uma empresa, um PJ que ganha 20 mil reais, já paga, 9,6% no caso padrão, contra 23% de uma pessoa que paga imposto de renda de pessoa física. Agora, com a mudança do governo, essa pessoa vai passar a pagar 7,6% e a pessoa que paga imposto de renda de pessoa física vai começar a pagar 22%. Então, aí aumentou uma distorção que eu acho pouco justificável e algumas pessoas que não vão conseguir escapar, que vão ser afetadas por essa distribuição, a tributação na distribuição de lucros e dividendos, vão pagar mais imposto. Pois é, e doutor Bernard, a gente tem ouvido falar bastante nos últimos dias, principalmente os pontos mais que contraditórios, né, que dividem as opiniões na reforma tributária. O senhor poderia relembrar para a gente os pontos positivos da reforma tributária, os principais que já foram aprovados por todos, não devem ser mexidos mais?
Eu não sei se tem algum ponto que já foi aprovado e não deve ser mexido, porque os dois projetos do governo vão começar a tramitar no Congresso agora. Se a gente for falar na reforma da tributação do imposto de renda, que foi o que o governo mandou agora na semana passada, eu acho que tem alguns pontos positivos. A mudança em aplicação financeira é boa, está uniformizando a tributação de várias aplicações financeiras. Eu acho que essas mudanças estão corretas. Tem alguns fechamentos de brecha de evasão de empresa que eu acho que estão corretos, mas o desenho geral eu acho ruim. Eu acho ruim por dois pontos. O primeiro é que eles aumentou muito a tributação de grandes empresas. As grandes empresas hoje, elas pagam 34% na empresa e uma parte do lucro distribuído delas, que usam um mecanismo que chama juros sobre capital próprio, paga só 15%. Então, elas pagam alguma coisa entre 15% e 34% de imposto. Com a mudança proposta pelo governo, elas vão passar a pagar na empresa 29%, mas na distribuição 43%. Isso, na verdade, nós estamos num contexto de guerra tributária mundial por atração de investimentos. E o Brasil fez uma mudança que vai tornar o Brasil menos atrativo para investimentos. E, portanto, a tendência no longo prazo é o país crescer menos. E isso acaba afetando todo mundo. Todo mundo é prejudicado por conta de uma menor atratividade do Brasil para investimentos. Eu acho que esse é um problema, acho que aí nem a ideia de reduzir a tributação na empresa e tributar a distribuição, como o governo propôs, está correta, mas a calibragem está muito errada, do meu ponto de vista. E tem um segundo problema, que foi o governo introduzir um limite de isenção de R$20 mil na distribuição de juros e dividendos, que eu acho que é um erro enorme, um erro muito grande, porque todo mundo vai se planejar para poder se beneficiar desses R$20 mil. Eles fizeram isso para empresas que só têm faturamento até R$4.800.000 por ano, e, na verdade, muitas empresas vão deixar de crescer para poder ficar dentro desse limite. E, de novo, erros de desenho no sistema tributário impedem o país de crescer. Então, eu acho que tem erros sérios nesse que o governo mandou. Então, Bernardo Api, mais uma questão. Se o Congresso Nacional aprovar uma reforma em que só sejam alterados, por exemplo, a criação do IVA, juntando os tributos federais e deixando de lado o ICMS, que é o imposto dos estados, o imposto fundamental para os estados, o que acontece? O Brasil perde a chance de também reformar o ICMS, já que é difícil obter consenso com os governadores? Bom, primeiro, a questão do consenso com os governadores acho que está bem encaminhada. Eu acho que hoje tem os 27 secretários de Fazenda dos 27 estados apoiando uma reforma que inclua o ICMS e o ISS, que é municipal. Tem a resistência de alguns grandes municípios, isso é verdade, os pequenos municípios apoiam, mas alguns grandes municípios são contra a reforma. Mas essa parte federativa eu acho que está bem encaminhada. Tem resistências setoriais. Então, só para vocês terem uma ideia, uma reforma ampla que incluísse o ICMS e o ISS poderia aumentar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos. Nós estamos falando em 15 anos, cada brasileiro ser 20% mais rico do que seria sem a reforma tributária. Com a reforma só dos tributos federais que o governo está propondo, esse efeito é 10%, 15% disso. Quer dizer, a economia cresceria em 15 anos 2%, 3% a mais do que cresceria sem a reforma tributária. Então, o nosso ponto de vista é que é muito melhor fazer uma reforma ampla, que inclui ICMS e ISS. O custo político não é muito diferente de fazer uma reforma só do PIS/COFINS, como o governo está propondo. E uma aprovação só da reforma do PIS/COFINS, na verdade, pode até dificultar você aprovar uma reforma ampla mais para frente. Primeiro, pelo gasto de capital político, logo no início. E segundo, porque se o governo fizer muita concessão para aprovar a reforma do PIS/COFINS, na verdade, essas concessões passam a ser piso na discussão de uma reforma ampla. E quanto mais concessão você vai fazendo, mais você vai distorcendo o sistema tributário e menos positivo ele é para o crescimento. O melhor sistema tributário é um que tem uma regra igual para todo mundo. Uma regra justa e igual para todos. Esse é o bom sistema tributário. O que nós temos no Brasil foge completamente disso, tanto na tributação do consumo como na tributação da renda. Diogo Schelp, mais uma pergunta. Diogo. Doutor, uma das questões em relação ao sistema tributário brasileiro é que é um emaranhado de leis, complicado de ser compreendido e que desestimula, por exemplo, investimentos diretos externos, ou seja, uma empresa estrangeira que queira se implantar no Brasil acaba tendo aí um desestímulo por causa do nosso sistema tributário. A reforma tributária pode resolver esse problema, assim, por exemplo, transformando o Brasil num destino mais atrativo desse ponto de vista?
Com certeza absoluta, principalmente uma reforma que inclua o ICMS e o ISS. O imposto mais complicado do Brasil disparado é o ICMS. É ele que faz com que o Brasil seja um ponto completamente fora da curva, o campeão mundial em burocracia tributária, segundo o Banco Mundial. E isso não apenas é custo para a empresa, é um custo, é o famoso peso morto. Eu conheço empresa que tinha 5 mil funcionários, 200 trabalhando para pagar imposto. De 5 mil funcionários, 200 estavam no departamento que estava lá para cumprir burocracia tributária. Então, isso certamente tem um efeito positivo, não só sobre a redução da burocracia tributária, mas também na redução do contencioso, do litígio. O Brasil provavelmente também é o campeão mundial em litígio tributário. Tem um estudo divulgado pelo INSPER que estima que o litígio tributário no Brasil, federal, estadual e municipal, nas esferas administrativa e judicial, chega a mais de 5 trilhões de reais, quase 75% do PIB em litígio tributário. Isso gera insegurança jurídica, prejudica o investimento e realmente impede o Brasil de crescer. A simplificação, principalmente se envolver os tributos estaduais e municipais, tem um efeito enorme na redução dessa complexidade. Conversamos com o economista Bernardo Api, um dos autores de uma proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Doutor, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Um abraço. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Eu espero que no Congresso a gente consiga aprovar uma boa reforma tributária. Sem dúvida.